casamento. Nas escolas bíblicas abrange alguns, no entanto, não se casaram. Em certos casos existe uma recomendação de manter o celibato através desse dom. A atitude de Paulo, demonstrando a aceitação tanto do casado como do solteiro, ajudou muito a remover esses estigmas. Casar-se era uma prática tão normal quanto as alturas que quem não o fazia. Mas apesar de tudo, Deus instituiu o casamento para esta vida terrena. Mateus 22:30. Com o passar do século, a estrutura familiar sofreu algumas mudanças devido à variação do senso de valores, mas os elementos básicos da união para toda a vida, de modo geral, permanecem. Poligamia. O costume de ter várias mulheres começou na época do Antigo Testamento. Havia algumas situações em que a Escritura talvez forçasse uma relação poligamia, como no caso do levirato. Existiam diversas razões para o homem ter mais de uma esposa. Algumas faziam isso devido às fortes pressões culturais para se ter muitos filhos. Foi por isso que Abraão tomou por mulher a escrava egípcia. É interessante observar que foi Sara quem deu a sugestão. Uma outra razão seria a necessidade de amor. No caso de Jacó, por exemplo, ele foi enganado e decidiu se casar com Raquel, também preferindo ficar com as duas esposas do que perder a jovem que tanto amava. Uma terceira razão ilustrada pelo do rei Davi e Salomão, que se casaram com diversas mulheres com o objetivo de realizar alianças políticas e obter santas vantagens. Nos dias de Cristo ainda existia a poligamia em Israel. Fala-se que Herodes o Grande, numa certa época, teve 9 esposas. Se formos procurar por um texto bíblico que condene claramente a poligamia, veremos que a restrição só é feita para os reis. Contudo, existem muito mais passagens que dão a entender que o plano de Deus para o casamento era a união de um homem com uma só mulher. O objetivo básico do casamento era marido e mulher se tornassem uma só carne. Esse modelo foi confirmado por Cristo, o que demonstra que a poligamia não é o ideal cristão. A concubina. Havia situações em que outras mulheres entravam para a família e tinham uma relação conjugal com o chefe da casa. A prática de ser várias concubinas existiu desde o início da história de Israel, até o princípio do estabelecimento do reino era muito comum entre os que podiam se dar ao luxo de mantê-la. Em alguns casos é difícil saber, pelo texto, se determinada mulher é uma concubina ou uma segunda esposa. Em Juízes 19, há relato de um homem que possui uma concubina e que depois é identificado como marido. A lei mosaica contém dispositivo para a proteção das concubinas. A concubina foi prática comum para alguns homens influentes de Israel. Os textos de Êxodo 21, 7 e 11 e Deuteronômio 21, 10 e 14 estabelecem os direitos das concubinas. Homens importantes como Jacó, Gideão, Saul, Davi, Salomão, Roboão, todos tiveram concubinas. Entre eles, o que mais o maior número de concubinas foi Salomão, 700 mulheres e 300 concubinas. Mas se quisermos explicação nessa situação melhor, é reconhecer com humildade que não entendemos perfeitamente. No caso de Salomão, sabe-se que as duas esposas estrangeiras lhe perverteram o coração de seguir idolatria e o destruíram espiritualmente. O dote, morrar. Havia 3 maneiras de se praticar o dote. O noivo dava uma quantia ao pai da noiva em pagamento pelo valor que ele tinha pedido à saída da filha. O pai da noiva ou do noivo dava um presente, seu filho e seu filho. E o noivo dava um presente à noiva, que também daria um presente ao noivo. O primeiro tipo de dote às vezes era um presente de grande valor dado ao pai da noiva. Poderia ser dado sob forma de um serviço prestado, como foi no caso de Jacó. Quando Davi quis se casar com Mical, o pai dele exigia um presente muito insólito, porque esperava que ele fosse morto. Outra prática era o pai dar um presente a uma filha que ele deixava lá. Era comum também o noivo e a noiva trocarem presentes. O servo de Abraão, por exemplo, presenteou Rebeca e a escolhida de Isaac, com muita joia, ouro, prata e com vestimentas. A escolha do cônjuge. De um modo geral, os jovens se casavam muito novos. Chegou ao ponto de rabinos terem de estabelecer idades mínimas para o casamento. 12 para as meninas e 13 para os meninos. Existem registros de crianças até mais jovens sendo dadas em casamento. É provável que Maria, mãe de Jesus, não tivesse mais do que 12 ou 13 anos. Na maioria dos casos, o casamento do jovem era decidido pelos pais. A ideia do casamento arranjado não descartava o amor. O noivado. O período do noivado, que geralmente durava um ano, era de grande
importância, muitas vezes, para oficializar o compromisso realizado. Um importante aspecto do processo era a conversão sobre questão financeira. Após o noivado, o jovem já era chamado de esposa ou de marido, devido ao grande número de pessoas envolvidas e às promessas financeiras. Se um homem viesse a ter relações sexuais com a noiva de outro, poderia ser apedrejado por adultério, Deuteronômio 22, 23 e o 24. Quando Maria de Jesus ficou grávida, já estava legalmente desposada com José. As negociações necessárias para o casamento tinham sido feitas, de acordo, ainda não havia coabitado, mas ele já era considerado esposo dela. O rompimento de compromisso seria muito embaraçoso. Por isso, José, sendo um homem justo, procurou descobrir um meio de terminar o noivado sem revelar que a noiva estava grávida. A virgindade. Havia uma grande preocupação por parte da noiva e de sua família sem provar que ela estava virgem. Essa prática é descrita pela primeira vez no Antigo Testamento. Casamentos mistos, atendendo às graves advertências feitas por Deus e israelitas, mas geralmente havia muitos casamentos mistos entre o povo. Moisés mesmo se casou com uma midianita, e o rei Salomão também estava tomando por esposas mulheres estrangeiras. Mas apesar disso, havia uma preocupação em proibir o casamento com um indivíduo de outras religiões em se tornar o povo a esse respeito. Êxodo 34, 15 e 16, Esdras 9, 1 e 2. Contudo, a respeito de todas essas tentativas para se manter pura, a raça houve certos eventos que dificultaram esses acontecimentos. Cerimônia nupcial. Os judeus sempre gostaram muito de festas, festejos, comemorações. As testemunhas ao lado da noiva como o noivo eram sempre em grande número. O noivo tinha o costume de escolher um amigo para ser seu paraninfo, Juízes 14 e 20, que no Novo Testamento é chamado de amigo do noivo, João 3 e 29. Antes do casamento havia o cortejo nupcial. A noiva saía de sua casa, acompanhada das pessoas que formavam seu grupo, e o noivo vinha de outro lugar para por ele escolhido. O destino era a casa do pai do noivo. Supõe-se que por isso era ele quem arcava com as despesas da festa. Os dois grupos eram constituídos de amigos de cada um, que ia tocando instrumentos nupciais e cantando, espalhando flores pelo caminho. Quase sempre eles cantavam tradicionalmente músicas de casamento. É esse cortejo que Jesus se refere ao narrar a parábola das 10 virgens. A noiva geralmente era transportada numa liteira, ia sempre muito enfeitada, vestida com belos trajes e a joia mais vistosa que o casal pudesse arranjar. A cerimônia nupcial era chamada de upá, que significa toldo. Era possível que a noiva e o noivo ficassem sentados embaixo de um toldo durante a cerimônia. Embora isso não pareça estranho aos nossos olhos ocidentais, algum tempo depois o casal saía da câmara nupcial trazendo as provas de que a noiva era virgem. As atitudes para com sexo no relacionamento conjugal. Embora seja um pouco difícil entender a mentalidade de Israel no passado, temos a tendência de ler a Bíblia e enxertando em nossos preceitos morais. Todavia, parece que a linguagem das escrituras ao tratar do assunto é muito mais aberta para a maioria das pessoas. A questão da separação de um casal sempre foi tanto nebulosa. O Antigo Testamento estabelece uma regra geral, Deuteronômio 24, 1. Nos dias de Cristo, havia duas teses que eram largamente aceitas. A escola do Rabino Shammai interpretava esse texto do Deuteronômio, ensinando que o divórcio era permitido em caso de adultérios. Os seguidores do Rabino Hillel acreditavam que a mesma passagem permitia que o marido se divorciasse por qualquer motivo. Jesus também abordou essa questão, e desde então a igreja vem obedecendo o assunto na tentativa de definir o bem que ele quisesse dizer. O amor. O conceito de amor daquela época era bastante diferente de algumas noções que temos em nossos dias. Enquanto hoje é muito comum os jovens se amarem primeiro naquela ocasião, a crença de que depois de casar-se viriam a amar-se. Efésios 5, 25. Para eles o amor era uma questão de decisão pessoal e o sentimento estava no controle de cada um. Enquanto o amor dessa forma, eles tinham grandes possibilidades de certos relacionamentos. Jesus achava que o mesmo que um dos cônjuges fosse infiel, o outro poderia perdoar e tornar a liberação de voltar a amá-lo. Mateus 19, 8 e 9. Sabemos que a prática do ato sexual, que será o casamento, após a cerimônia, a troca de presente, era o que determinava que eles se encontravam legalmente casados. O amor físico da noiva devia atrair
e embriagar o marido. Provérbios 5, 15 e 19. O leito nupcial devia ser sem mácula, protegido de influências externas. Isso pode ser uma decorrência dos princípios bíblicos de que o marido deveria ficar em casa durante todo o primeiro ano de casamento para dar felicidade à mulher. Deuteronômio 24, 5. Ao falar sobre o relacionamento conjugal, o apóstolo Paulo aconselha os casais que não se privassem um do outro, pois já sabia de muitas dificuldades do relacionamento conjugal. 1 Coríntios 7, 3, 5. Ao seu ver, o homem que tivesse uma vida sexual satisfatória dentro da casa teria mais força para resistir às tentações que enfrentariam lá fora.